Então, o capítulo 10 é sobre a mediunidade e o autodescobrimento. Coincidências da vida, né? A gente vem falando desse assunto, né? Já há algumas semanas e praticamente em todos os livros que a gente está lendo, né? Do autodescobrimento, né? Da importância do conhecer-se a si mesmo. Na segunda-feira, né? Praticamente foi esse assunto. Não, a gente vem já há algum É, tempo, né? Que a espiritualidade vem mostrando para a gente, né? Olha o autoconhecimento, olha o autodescobrimento, olha o conhecer-se, olha o interiorizar para você saber o que você é para o que você pode dar. Como se diz, nada é por acaso, né? Então vamos começar. Tanto quanto do espírito errante, a vontade é igualmente atributo do espírito encarnado. Daí o poder do magnetizador, poder que se sabe estar na razão direta da força de vontade. Allan Kardec, Livro dos Médiuns, capítulo 8. Então ele já coloca aqui importante, né? Uma importante sinalização sobre o que ele vai falar, né? E do que vai envolver esse autodescobrimento, né? Que ele fala diretamente da nossa vontade. Quanto mais força de vontade, quer dizer, quanto mais peso a gente imprime no nosso pensamento, mais a gente consegue colocar o nosso poder magnético em ação. E isso pode interferir para qualquer lado que a gente leve a nossa vontade. Seja no momento de alegria, querendo o bem dos outros, ou no momento de tristeza, ou até de raiva, que ainda faz parte do nosso dia a dia, acabar mesmo sem intenção, causar uma energia negativa reforçada pela nossa vontade, mesmo que inconsciente, fazendo com que alguém acabe sendo prejudicado. E o nosso querido Vitor fez a seguinte pergunta: a faculdade mediúnica, estuante, é uma espécie de extensão dos sentidos físicos. Digamos que se trata de um sentido mais apurado, responsável pela captação dos clichês mentais projetados pelos espíritos. Quando ela desponta, as impressões psíquicas nem sempre são harmônicas, porquanto é comum a vivência de momentos tormentosos em consequência das perturbações iniciais induzidas por entidades menos qualificadas. Nesse período, o indivíduo se sente angustiado, teme estar enlouquecendo, pois não consegue identificar as causas dos sintomas incomodativos que experimenta. Daí nascendo o receio de ter de conviver com a faculdade pelo resto da existência. A impressão registrada em seu raciocínio é que o contato ostensivo com o mundo espiritual é sempre nocivo, o que lhe causa temores infundados e preocupações diante do fato. Essa colocação que foi feita aqui eu achei muito interessante. Quando ele diz que é uma exacerbação dos sentidos, né, que nós já temos em si, é a ideia que dá para a gente, isso dá para a gente ter uma real ideia do que acontece. Imagina se a gente pudesse ouvir com clareza o que está se falando no quarto ao lado, na casa do vizinho, como isso começaria a perturbar a gente, mesmo que a gente soubesse que aquela voz, aquela conversa é do vizinho, é da casa no início da esquina, que você começasse a ver, como, né, nos filmes de super-heróis, através das paredes e ver as pessoas se mexendo
em outro cômodo. Isso já seria um motivo de perturbação enorme. Agora imagina quando a gente começa a ouvir e ver sem ter a menor noção de onde estão essas pessoas, né, em teoria, né, que seriam espíritos, né? Aonde está acontecendo aqueles fatos que nós estamos presenciando, estamos tomando consciência. Como isso pode ser extremamente desequilibrador para quem começa de uma hora para outra a ter essas percepções. E o espírito Carlos responde da seguinte forma: vigora um tipo de entendimento equivocado em alguns pontos sobre a mediunidade-tarefa. Existe, por parte do médium novato, ainda inseguro, no campo de atuação prática, certa preocupação em se relacionar com alguma entidade espiritual que o leve ao desequilíbrio. Há também aquele que teme as perseguições espirituais, por receio de não suportar o contato vibratório com outras mentes desajustadas. A mediunidade não é atributo psíquico que fomente obrigatoriamente atitudes heróicas. Os médiuns, porém, precisam estar atentos ao caminho a ser seguido no exercício da própria faculdade. Quando falamos em estar atentos, desejamos salientar o estudo dos postulados doutrinários e a perspectiva interior aconselhável ao exercício equilibrado da faculdade em questão. O fato de penetrar outros planos vibratórios para lidar com o subjetivo pode provocar receio em relação à atividade mediúnica. Isso porque a criatura prefere a segurança das fórmulas matemáticas, nas quais encaixamos valores com vistas à obtenção de resultados exatos e incontestes. Contudo, até mesmo na matemática dialética, encontramos o caos, alguma inexatidão como meio de pesquisa e de resultados. Nem sempre as variáveis seguem padrões pré-estabelecidos, de tal forma que os resultados podem ser contrários ao que se espera. Entretanto, o importante é dispor nossa mente a serviço da autoeducação. Para o médium, a faculdade exuberante é uma forma de preservar-lhe a compreensão do bem e, ao mesmo tempo, um estímulo ao empenho duradouro no desenvolvimento de suas qualidades interiores. Quer dizer, basicamente aquele medo do desconhecido, né, que causa muito, né, dessas perturbações, né, de não saber o que vai encontrar, do que vai enfrentar, como vai se suceder os fatos depois que a gente começa a perceber algumas coisas, né? Então, o medo do desconhecido, né, a falta de compreensão do que está acontecendo e como isso pode evoluir, é o grande causador, na verdade, dos distúrbios de quem começa a apresentar, né, uma mediunidade florescendo. E o Dr. Vitor, né, se aprofundando sobre o assunto, ele faz a seguinte ponderação. Ao vivenciar as indisposições preliminares da mediunidade em afloramento, o indivíduo imagina-se enfermo e, ao proceder desta forma, entrevê apenas o lado negativo dos ajustes iniciais da sua faculdade psíquica, deixando de compreender a dimensão exata do que lhe está reservado. Sequer imagina tratar-se de uma condição especial, muita vez escolhida por ele próprio antes da atual reencarnação, da qual desconhece, por ora,
os benefícios a serem auferidos no decorrer da labuta terrestre. Quanto é prejudicial o desconhecimento de causa, não? Silvio, Pode falar. deixa eu fazer um comentário. É nesse ponto que você colocou, né, no comentário passado, que é muito, muito profundo, muito, muito importante mesmo a gente estar refletindo nesse aspecto, que é com relação à mediunidade, quando a pessoa ela não procura conhecer, estudar, entender a própria faculdade. É como se ela tivesse o tempo todo entrando realmente em um mundo desconhecido, né? Quando a gente em- vai se mudar para um outro país, é uma outra cultura, uma outra forma de organização, novas pessoas, a pessoa fica tensa, né? Tudo é diferente. À medida que ela vai conhecendo, entendendo como que funciona, ela vai ficando tranquila. Antigamente tinha um trovão, as pessoas não sabiam, achavam que aquilo era algo tenebroso, né? Era Deus que estava castigando, estava bravo, e no momento que vai entendendo o fenômeno, ele se torna mais natural e dentro dos contextos dos fenômenos naturais. E a mediunidade é isso também. Então, a mediunidade, aquela pessoa que tem a, essa predisposição mais aflorada e, e não procura, né, não só além de trabalhar na prática para estar conhecendo, mas estudar para entender aquelas filigranas, experiências de outros médiums. É um meio muito, muito obscuro. Então, muitos aprendem pela prática, mas se juntasse a prática e o estudo, isso iria amplificar muito, inclusive auxiliar o mundo espiritual na missão da pessoa. Aí, para terminar, nesse final de semana, eu fui almoçar com a minha irmã e o meu cunhado. O meu cunhado, ele é muito amigo daquele benzedor, que eu sempre cito ele aqui, né? Coitado do benzedor. Aquele benzedor que tem a mediunidade maravilhosa, assim, extremamente ostensiva. E aí teve um encontro com o meu primo Gustavo lá em Natal, né, que eu já contei aqui, que o mentor apareceu para o Gustavo e pediu para que ele estudasse, para que o benzedor estudasse. Aí a gente conversando no domingo, né, porque o Gustavo está aqui, a gente estava lembrando desse caso. Aí o meu primo falou assim: Ah, Ismael, você nem sabe a quantidade de locais diferentes, de espíritos diferentes que já pediram exatamente isso para que ele estude. É, é direto. Inclusive o mentor já falou com ele várias vezes: Ó, você precisa conhecer mais do que você tem. Então, ou seja, ele é uma pessoa extremamente amorosa e faz um trabalho assistencial belíssimo, diariamente, benzendo pessoas do Brasil todo. Mas os mentores, eles pedem tanto, ou seja, o potencial poderia ser muito maior. Senão os próprios mentores eles falariam o seguinte: não, tá bom, é isso mesmo. O fato dos mentores estarem constantemente solicitando que ele conhecesse mais é porque talvez o instrumento poderia ainda oferecer mais dentro da missão dele, dentro do coração, das vivências passadas dele. Então isso nos traz essa reflexão, né? Porque ele ainda tem muito receio de muita coisa. Então, uma vez a gente estava em um trabalho espiritual, eu estava presente, aí ele teve meio que uma incorporação, o trabalho quase que acabou, porque ele falava que ele estava sendo possuído. Então, ou seja, aspectos que falta ali uma compreensão do fenômeno, né? Se ele compreendesse, poderia auxiliar muito mais. Então, era esse aspecto aí que eu queria compartilhar. E tem uma situação qual todos nós, não precisa estar ligado ao espiritismo em si, mas quando a gente começa a participar de qualquer grupo de vibração, de alguma ação no bem, em algum momento a gente vai se deparar com alguém que está nessa situação, começando a ter uma mediunidade aflorando. Isso aí não tem como fugir. No momento que a gente começa a trabalhar numa linha
que busca o bem maior para todos ao redor, em algum momento a gente vai encontrar alguém que está nessa situação. E a gente tem que ter muito carinho e paciência com eles. Porque, como o próprio texto acima fala, na maioria das vezes, essa pessoa pediu ou combinou, aceitou essa proposta da espiritualidade. Mas é lógico que ela não tem consciência disso. E depois que esse compromisso é assumido, não tem volta. Ele vai ver, ele vai ouvir, ele vai esbarrar com o espírito, porque ele foi feita uma proposta, ele aceitou e a espiritualidade está fazendo o lado dela, aguardando que a pessoa encarnada comece a fazer a parte dela também. E no meio desse desconhecimento, dessa falta de compreensão, isso pode levar a perturbações muito grandes. E quando a gente encontrar essas pessoas, a gente precisa ter, como eu já falei antes, muito carinho com elas e, acima de tudo, uma paciência hercúlea para não simplesmente tentar convencê-la que ela tem que ser médium, mas ouvir e aos pouquinhos retirando esse medo que ela tem. A gente tem que passar uma confiança enorme para que essas pessoas possam começar a engatinhar na direção do trabalho que eles têm que fazer. E vamos ver o que o nosso querido amigo Carlos fala sobre esse questionamento, né, de quanto pode ser prejudicial o desconhecimento, né, de tudo isso. É fato deveras conhecido que a mediunidade ostensiva é concedida à criatura como oportunidade pedagógica ao seu próprio espírito. Não se trata, portanto, de uma condição impositiva de sofrimento, mas a chance de apaziguar seu espírito endividado nas lutas intestinais do processo evolutivo. Diante da opção aceita, ainda em condição pré-reencarnatória, a providência concede essa dimensão perceptiva ao médium, para que ele encontre no próprio vislumbrar do espírito imortal a compreensão das dores humanas e a aventura de um coração pacífico apto a sobrepujar o próprio egoísmo. Aprendemos tanto com a ciência quanto com a vivência terrena, pois o convívio social integra nossas experiências, facilita-nos a melhor compreensão de nós mesmos e incentiva-nos a cooperar para o progresso dos semelhantes. Percebe-se assim o quanto a mediunidade potencializa a nossa aprendizagem, já que o médium, em sendo portador da mais ampla sensibilidade psíquica, interage de pronto com as demais criaturas circunscritas ao seu campo vibratório mental, quer no âmbito do bem, como na esfera dos sentimentos inferiores. Valendo-se dessa dinâmica, os médiuns aprendem com as decisões tomadas ao longo da existência, como as decisões tomadas ao longo da existência servem para moldar o seu próprio destino. A partir dessas considerações, compreendemos a inutilidade do receio para com os desencarnados, já que a vida não é só percebida pelos sentidos físicos, assim como avalia o academicismo oficial. Nos diversos planos energéticos que constituem o planeta Terra, há manifestações do consciente e do inconsciente, em diferentes ângulos de expressões. Larvas vulcânicas, carbono, oxigênio e os demais elementos expressam comunhão com Deus por meio de suas mutáveis organizações atômicas. Os animais unicelulares
exercem função existencial específica no ecossistema terreno. Os espíritos encarnados coabitam com incontáveis manifestações de vida. No entanto, poucos percebem a grandiosidade da mecânica divina. Ademais, o homem, embora não se aperceba, está em convívio constante com os desencarnados, a permutar fluidos e a assimilar sugestões passíveis de influenciá-lo em seu comportamento. A mediunidade abre as portas de uma compreensão mais abrangente, de modo a possibilitar, na presente existência, a doação incondicional de si mesmo. Laborar na mediunidade é, antes de tudo, desnudar a racionalidade objetiva e se transportar para o além consciencial. Todavia, o fato de o espírito encarnado viabilizar contato com a mente de irmãos desencarnados causa pânico em muita gente. Quantos médiuns desistem do trabalho na seara mediúnica por se fixarem no medo, por cultivarem angústias interiores, situações que, em várias circunstâncias, nada mais são do que reverberações de outras vidas. Não se deve culpar a outrem pelas escolhas feitas, assim como não cabe incriminar a mediunidade por razões vinculadas aos caminhos que refletem decisões efetivadas no plano espiritual. Permanecem oscilantes em nossa memória ancestral certas iniciativas tomadas ante os desafios com os quais nos deparamos em existências transatas. E, infelizmente, prevalece a tendência de repetirmos as decisões, escolhas e maldades que disseminamos no pretérito. Anular tais programações interiores custa-nos algum esforço. Inclusive, essa é a razão pela qual tantos falham em suas reencarnações, pois não conseguem trabalhar e modificar as estruturas psíquicas impressas em passados remotos. Bem que algumas vertentes da psicologia de vanguarda tentam, e muitas vezes até conseguem bons resultados. Esse ponto aqui que pode falar. Eu quero fazer também um comentário nesse último parágrafo, quando ele fala que, infelizmente, prevalece a tendência de repetirmos as decisões, escolhas e maldades que disseminamos no passado. Anular tais programações interiores custa-nos algum esforço. Essas estruturas mentais que ficam como um ciclo fechado, elas estão em uma área, né, que a gente vai estudar aqui no livro, que se chama o aglomerado, que esse aglomerado, ele é uma formação que ele gera, que ele auxilia, é uma das áreas que gera o pensamento, e isso está muito estruturado em padrões que foram formados em reencarnações passadas. Então, conseguir reestruturar essas crenças necessita esse autoconhecimento. E um dos pontos muito importantes é a gente descobrir aqueles pontos que são aquelas nossas falhas, aquelas falhas que são muito fortes, né? Então, é um traço que nos faz cair com mais facilidade. Reconhecer esses tendões de Aquiles já é um grande passo, porque reestruturar esses pontos fracos já vai fortalecer o espírito profundamente, porque ele é causa de várias quedas. E um outro aspecto é reconhecer também pontos fortes que nós temos, que pelas nossas vivências a gente adquiriu. Esses pontos fortes, muitas vezes, né, a gente pode utilizá-los para conseguir reestruturar esses pontos fracos. Então, é algo que nós temos forte. Então, reconhecer tanto os pontos fortes quanto esses pontos fracos
são muito importantes na trajetória do espírito, né? E se conseguir juntar os dois, ou seja, com ponto forte, você conseguir trabalhar essas tendências que a gente tantas e tantas vezes cai, isso aí, nossa, é um potencial imenso, sabe? E ele não diz textualmente ali, mas ele demonstra a importância da mediunidade nesse processo. E se a gente parar para analisar isso friamente, a gente vê como os médiuns levam vantagem daqueles que não têm mediunidade ostensiva. Porque quem não tem mediunidade ostensiva, para tudo que acontece é um susto. Ele não tem a visão, ele não consegue ouvir com clareza, tudo por imaginação da cabeça dele. Já o médium não, o médium ele vivencia aquilo, então ele tem uma, digamos assim, né, uma oportunidade, né, mais facilitada de entrar em contato com esse mundo espiritual e perceber com mais rapidez as mudanças que precisam ser feitas. Então, ao contrário, né, do que muitas pessoas têm, né, que é um pânico, que acabam fugindo de toda forma de qualquer possibilidade de mediunidade, elas devem ser estimuladas, porque isso é um extremo aprendizado, uma oportunidade imensa de aprender o que ele é e qual a postura que ele tem que ter no universo. É um contato direto com o professor, digamos assim. Então, gente, vamos desligando nossas câmeras.